Fala pessoal, boa noite. Começando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal R Sabino. A gente vai falar hoje vai ser continuação do bate-papo da semana passada, que foi bem bacana. A gente vai falar sobre dicas e técnicas para melhorar o desempenho nas reuniões de requisitos. Semana passada nós falamos de 4 técnicas, né? Demos algumas dicas aqui, como você pode melhorar a sua participação nas reuniões de requisitos. Foi bem legal. Teve algumas sugestões de temas também. Vou trazer aqui para a gente relembrar um pouco e também para a gente começar a falar de outras técnicas também interessantes, né? Queria só lembrar vocês que esse horário aqui, terça-feira às 20 horas, eu estou sempre fazendo lives aqui no canal, seja para a minha turma de mentoria de CPRE, FR e FL. Nós vamos começar uma turma agora em outubro para fazer a prova em novembro. Então, se você quer estudar engenharia de requisitos, quer ter uma certificação internacional de engenharia de requisitos, tem aí a certificação, é só você ir lá no canal rsabinocursos.com.br/CPRFL e você consegue ver todos os detalhes. Boa noite, Viviane, tudo bem? Hoje a gente ainda não tem... Legal que você conseguiu chegar hoje a tempo, né? De acompanhar, bacana. A gente ainda não tem as aulas, né, da mentoria para começar, então nós estamos usando o tempo aqui para falar também de coisas relacionadas à engenharia de requisitos, né? Francis Carlos, boa noite, legal. A Viviane conseguiu chegar a tempo, bacana também. O que aconteceu aqui nesse tema, né? Na semana passada nós falamos aí durante quase uma hora sobre as dicas e técnicas. Na verdade seria mais técnicas e dicas, né? Mas como foi tudo meio corrido aqui, acabou ficando assim mesmo. E aí a gente percebeu que tinha bastante coisas a mais para falar e eu achei interessante a gente trazer aqui para um segundo bate-papo. Coisas que nós falamos na semana passada que acho que vale a pena relembrar para a gente criar aqui o início do nosso trabalho, tá? Lembrando a vocês, gente, para quem está aí já na live, primeiro, bate-papo à vontade, eu gosto muito de interação, pergunta, fiquem à vontade, pode ir me parando sem problema nenhum, tá? Segunda coisa, vai me ajudando também com a transmissão, se está tudo bem com a imagem, se está tudo bem com o som, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Dessa vez eu acho que não vai ter problema. Na semana passada, quem assistiu o vídeo da semana passada, ouviu depois, no comecinho lá, eu correndo atrás para arrumar o som aqui, espero que isso não aconteça hoje, tá? Eu vou começar a falar, já relembrando o que a gente falou na semana passada, mas fiquem totalmente à vontade para me interromper e ir passando as coisas aqui no chat, eu vou ver e vou responder sem problema nenhum, tá? Nós falamos basicamente de 4 técnicas que, assim, eu procurei fugir um pouco do tradicional, ou seja, fugir daquelas coisas tão óbvias que a gente costuma falar na engenharia de requisitos, que a gente costuma falar nos treinamentos de CPR e FL, porque é a base da engenharia de requisitos. Então, como eu já estou sempre trazendo essas coisas que são mais tradicionais, que são mais básicas, nesse dia aqui eu tentei trazer umas técnicas um pouquinho diferentes, e aí acho que ficou bem bacana. Então nós falamos de... A primeira técnica foi criar pontos de ancoragem, né? Vou tentar colocar pequenininho aqui, espero que vocês estejam vendo, tá? Criar pontos de ancoragem, que era aquela história de criar conhecimento que você vai poder ancorar outros conhecimentos. Se você tiver dúvida sobre isso, dá uma olhada no vídeo, tá lá no canal ainda disponível, vídeo da semana passada. Segunda técnica que nós falamos é uma técnica bastante conhecida de quem trabalha com neurolinguística, de quem conhece neurolinguística, que é o rapport, que é uma criação de empatia para você melhorar bastante a comunicação. Falamos também bastante sobre aumentar a confiança, né? Como é necessário para a gente que está nesse papel de engenheiro de requisitos, de Product Owner, de analista de negócio, ser para o nosso cliente alguém que pode ser confiável, né? Além de ser confiável, você tem que deixar isso muito claro e o cliente tem que sentir essa confiança em você. Isso vai mexer
com a ocitocina, né? Então é um hormônio que as pessoas têm uma tendência a liberar mais desse hormônio quando estão em ambientes onde existe confiança, onde existe uma certa cumplicidade, tá? Falando sobre isso também, existe um estudo que é recente, inclusive, sobre os efeitos da ocitocina na produtividade dos ambientes corporativos, bem bacana também, a gente pode até falar mais sobre isso depois, tá? E a quarta técnica que nós trouxemos aqui era sobre buscar o flow coletivo, né? Buscar, deixa eu tentar escrever um pouquinho mais legível aqui, né? Todo mundo já sabe que a minha letra é meio ruim, mas a gente vai tentando melhorar. Buscar o flow coletivo, que é você buscar o trabalho que flui naturalmente e que faz com que a equipe seja mais produtiva, tá? Professor Locoselli também, boa noite. Obrigado pela audiência mais uma vez. Legal, né? Então, falamos aqui na semana passada dessas 4 técnicas. Eu procurei buscar técnicas que fossem também nessa linha, né, de coisas que não são tão óbvias assim, e trouxe também uma técnica, ou eu vou falar de um assunto aqui, que foi sugestão da Débora, que estava na live da semana passada, e ela falou assim, comenta um pouco sobre checklists, né? Então, eu trouxe aqui como técnica 5. Vou pôr de outra cor aqui, que é o que a gente está falando hoje, tá? Que aí é o que a gente está falando hoje. Técnica 5, utilização de checklists. Opa! Vamos lá, vou caprichar um pouquinho hoje, tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo, né? De checklists. Então, primeiro de tudo, a utilização de checklists, ela é colocada, por exemplo, lá na certificação, na bibliografia da certificação de engenharia de requisitos, ela é colocada como uma técnica auxiliar que pode ser usada tanto para elicitação de requisitos, quanto para validação de requisitos. Então, normalmente, ela é usada mais nessas 2 atividades, tá? Agora, eu queria comentar bastante aqui sobre a prática do uso de checklists. Primeira coisa, a gente precisa tomar muito cuidado com a proliferação de checklists, porque os checklists, eles são muito fáceis de serem criados, eles são normalmente colocados como respostas a problemas que você tem na elicitação de requisitos, e eles normalmente não são essa resposta tão forte assim. Eles acabam sendo um paliativo que acaba sendo colocado por quê? Porque as pessoas não estão buscando qualificação, não estão buscando capacitação, conhecer novas técnicas, né? Conhecer a base da engenharia de requisitos. Então, o checklist, ele é bom? Sim, ele é bom. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o uso de checklists, porque senão é uma coisa muito fácil de você criar, muito fácil de você tornar institucional, mas que não tem esse resultado tão benéfico assim. Então eu coloquei aqui as primeiras 2 dicas de hoje. Dica número 1, cuidado para você não se prender muito ao checklist, né? Então, às vezes o checklist é colocado ali como uma técnica de apoio, como alguma coisa que pode ajudar você no dia a dia e tal. Daqui a pouco você está usando ele como um roteiro e você só pode fazer o que está no checklist. Isso não é legal. Então é interessante que você tome cuidado para o checklist não virar aquela muleta, né? Não, a gente só vai fazer isso aqui porque está no checklist. Não, a gente só pode fazer desse jeito porque está no checklist. Procure usar o checklist. Se você puder influenciar, né, no uso corporativo do checklist, procure usar o checklist só como um apoio para ver se você não está esquecendo coisas básicas, né, para deixar o conhecimento um pouco mais homogêneo. Então, principalmente as pessoas que estão entrando agora na equipe, para a gente não ter nenhuma discrepância muito grande. Para isso, o checklist é bom. Agora, para ser algo que vai dizer, ó, eu só posso trabalhar desse jeito, aí não é legal, tá bom? Coloquei uma segunda dica aqui, que é complementar à primeira, que é o seguinte: revise constantemente os checklists da equipe. Então, quando você cria um checklist, naquele momento,
Ele é a resposta para algum problema, ele é a resposta para alguma coisa que não está funcionando muito bem na equipe. Legal. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes essa resposta ela é ali temporária e a gente precisaria ficar atualizando isso, a gente precisaria melhorar. Então precisa tomar muito cuidado com o uso dos checklists, tá? A Viviane está comentando, mesmo existindo certos padrões a seguir de documentos, seguir um checklist é legal, pois os erros básicos podem ser evitados, né? Realmente. Então, vamos lá, Viviane. Acho que a gente está concordando que ele é bom para fazer com que a gente evite os erros básicos. E aí o cuidado é não se prender tanto ao checklist que a gente não possa fazer outras coisas, né, melhores, usar outras técnicas melhores do que os checklists para ele não virar ali uma regra de conduta nossa, tá bom? Acho que nós concordamos, né, Viviane? É mais ou menos nessa linha. Então, cuidado para não se prender tanto ao checklist e revise constantemente os checklists. Lembrando que o checklist, ele ajuda bastante. A Viviane está dizendo que no dia a dia é difícil fazer revisão em pares, porém é importante. É verdade. Na verdade, sim, a gente tem várias técnicas, né? Todas as técnicas, elas têm um esforço que a gente tem que fazer. Eles têm, assim, um custo de tempo e um custo de energia para a gente usar. Então, muitas vezes, a gente vai para aquela que gasta menos energia. Mas será que ela está trazendo a qualidade que a gente precisa no nosso dia a dia? Então, precisa tomar muito cuidado com isso também, tá? Tentando, né, Viviane, assim, tentando revisar os checklists e não se prender tanto ao checklist. Mas por que eu pus essas duas dicas aqui? Porque provavelmente isso aqui vai acontecer, né? Se a gente usar os checklists. Mas vamos tomar cuidado para que isso não aconteça e aí ele vai ajudar bem mais. Outra coisa lembrando que ele pode ser usado de duas formas diferentes. Ele pode ser alguma coisa que te ajuda a lembrar o que fazer no momento de elicitação de requisitos, mas ele pode também, e normalmente é mais utilizado como validação de requisitos, te ajuda mais na validação de requisitos. Cláudia também está aí, né? Cláudia, boa noite. Cláudia, aluna assídua, né? Cláudia, obrigado pela audiência mais uma vez. E aí, assim, a gente, então, encerra aqui essa técnica de checklists, tá bom? Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade aí no chat, vai fazendo comentário sobre a técnica de checklists. Ela é interessante? Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado com ela. Eu trabalhei numa empresa que usava os checklists muito na validação dos requisitos e em algum momento ele virou quase que uma jurisdição, né? A pessoa chegava e, não, você fez tal coisa. Não, mas está errado porque no checklist está escrito isso, isso e aquilo. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Vou passar aqui para a técnica 6, que eu tô continuando, tá? Para quem chegou agora, eu tô continuando a semana passada. Nós tínhamos visto 4 técnicas e eu trouxe aqui mais 4, na verdade, para a gente falar. Vamos falar aqui da técnica 6, que é, na verdade, um princípio, tá? Que é o seguinte: não confie na sua memória. Não confie na sua memória. Eu já ouvi dizer as duas coisas. Eu já ouvi dizer não confie na sua memória e já ouvi dizer confie na sua memória, porque se você confiar, você vai memorizar mais, não sei o quê. A verdade é que para requisitos, você não deve confiar na sua memória. Por quê? Eu até dei uma olhada hoje, né? O professor Locoselli está comentando que o Babok 3.0 não relaciona o checklist como uma técnica fundamental. E eu acho, professor, inclusive, que faz todo sentido, né? Eu acho que deu para perceber aqui que pelo andar da carruagem, né, ele tende a ser alguma coisa que vai mais atrapalhar do que ajudar. Se a gente usar direitinho, legal, ele ajuda. Mas ele é muito controverso, né? Então eu acho que o Babok não relacionar como uma técnica fundamental, como uma técnica principal, para mim faz todo sentido, tá, professor? Aí se quiser até colocar algum comentário, né, a respeito disso, mas para mim realmente ele não deveria ser ali uma das técnicas principais, tá bom?
Sobre não confiar na sua memória, eu até dei uma olhada hoje, né, revendo aí alguns estudos, algumas coisas de neurociência, principalmente, que eu gosto bastante, e tem uma explicação muito interessante sobre a memória, que é mais ou menos assim, ó. Imagina que a sua memória, na verdade, ela funciona mais ou menos assim. Você tem aqui um banco de dados de informações, tá? Banco de dados de informações, que é a sua memória, né? E aí você tem aqui um mecanismo de recuperar esses dados de informações, e isto aqui é, na verdade, para você trazer essa memória para a sua consciência, para o seu conhecimento consciente, né? O que acontece? O que acontece é o seguinte: quando você acessa uma memória sua e você traz para cá, você não está só trazendo a memória, trazendo a informação para o seu momento consciente. Você está também, na hora que você terminar de usar isso, você vai gravar, isso é muito importante, ó. Você vai gravar de novo essa informação, só que você grava, é como se fosse um salvar como, né? Você grava por cima com algumas influências daquele momento que você está vivendo. Olha só que interessante. Tem um exemplo que é mais ou menos assim. Você está lembrando de alguma coisa da sua infância, né? Que você morava no interior, morava ali no campo e tal. Cada vez que você traz uma memória dessa, que você trabalha com essa memória, você está juntando com coisas que você está vivendo naquele momento, que é o seu momento consciente. Então você pode misturar isso, por exemplo, com coisas novas, com coisas mais tecnológicas, com coisas do seu dia a dia, que talvez agora você more, por exemplo, na cidade e tal. Então, as memórias, as nossas memórias, elas são constantemente contaminadas quando a gente lembra de alguma coisa. Pense assim, ó, toda vez que você lembra de alguma coisa, você usou essa informação, você grava de novo e ela está contaminada. Sabino, beleza, isso é legal, isso é interessante, é bonitinho, mas o que isso tem a ver com requisitos? Pensa o seguinte agora. Você está lá na reunião e vamos supor que você faz reunião de requisitos na terça e na quinta-feira. Então, na terça-feira, você teve uma reunião de requisitos. Se você confiar muito na sua memória, o que vai acontecer quando você chegar na quinta-feira? A sua memória não é a memória da terça-feira. A sua memória na quinta é da terça misturada com as coisas que você vivenciou, revisou relativo àquilo na quarta-feira. Então, você às vezes vai falar assim, não, mas você disse que era para fazer uma tela. E aí volta o outro e fala, não, na verdade a gente falou que era para fazer 2 telas. E aí começa a virar uma bagunça que você não sabe mais quem está certo ou quem está errado. Então a técnica, que na verdade é um princípio, é não confie na sua memória. Deixa eu aproveitar, até para fazer o comentário ali do professor Locoselli, né, sobre o uso dos checklists, não relaciona com uma técnica fundamental, uso de checklists para verificação de conformidade desde a técnica de 80. Uso checklists para verificação de conformidade desde a década, né? Tá muito parecido uma com a outra, mas tá, agora a segunda tá certinha, né? Desde a década de 80. Ele é muito usado mesmo, né? Volto a dizer, eu também concordo, ele é muito usado e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? A questão de checklists. Deixa eu voltar aqui para a questão da memória. Então, o que acontece? Se você não tiver alguma anotação, algum documento, alguma coisa que preserve a memória da reunião de terça-feira, quando você chegar na reunião de quinta-feira, o que vai acontecer? Qual é a primeira coisa que acontece quando você chega numa reunião e tinha reunião anterior? As pessoas começam a discutir as coisas que tinham sido discutidas na terça-feira. Então, o começo da reunião seguinte, normalmente é discussão
sobre as coisas anteriores. Por quê? Porque cada um tem uma coisa na memória. Então, o princípio de não confie na sua memória é para que você fique esperto que se você carregar só a sua memória, os seus requisitos vão ficar mudando todo o tempo. Ó o Fabião aí também. Fala, doutor, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo aqui à nossa live. Estamos aqui já na sexta técnica, na verdade, falamos das 4 na semana passada, né? Estamos aqui na segunda de hoje, na sexta técnica, que é não confie na sua memória, tá? O que eu coloquei aqui como dica? Dica número 3 de hoje, tá? Não entre em discussões do tipo, você disse isso, você disse aquilo, eu disse isso, eu disse aquilo. Por quê? Porque provavelmente, nesse momento, as memórias das pessoas que estão nessa discussão estão contaminadas. Qual é o melhor jeito? Pessoal, o melhor jeito é você manter uma memória documental, algum documento. Que documento é esse? Esse documento tem que ser o documento mais simples e objetivo possível, que é a minha dica número 4. Use os documentos, as memórias, ata de reunião, mais simples e objetivamente possível. Por quê? Porque a sua memória vai falhar. Tenha certeza que ela vai falhar. Se ela não falhou de uma reunião para outra, ela vai falhar durante o projeto. A gente sabe que isso vai acontecer, né? O professor Locoselli está comentando que uma alternativa para resolver esse conflito é criar-se uma memória de grupo. Exatamente. Professor, aqui a ideia é que esse documento, na verdade, e aí eu vou até aproveitar aqui que é exatamente essa informação que a gente tem que guardar aqui, né? Que é o seguinte, a gente não deve cada um fazer a sua própria anotação, porque senão o problema vai ser o mesmo, concordam? Se a gente, assim, ó, eu tenho a minha anotação, o outro tem a outra anotação, o outro tem a outra anotação dele. Vai ficar ruim do mesmo jeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar para o grupo todo, a mesma anotação. Seja uma ata de reunião, um e-mail, uma ferramenta qualquer, né? Fábio está comentando, já vi isso em algum lugar, e eu vou dizer que eu acho que eu já vi no mesmo lugar, hein, Fábio? Aqui, o que o professor disse, e que é exatamente o que a gente tem que fazer, é combinar para que todo mundo use a mesma memória de grupo. Então, se é uma ferramenta, legal, todo mundo tem que ter acesso à mesma ferramenta. Se é um e-mail que vai ser disparado para todo mundo, tem que ser o mesmo. De preferência, alguma coisa que todo mundo possa ajudar ali. Pode ser, por exemplo, uma ferramenta wiki, uma ferramenta qualquer de gestão de requisitos, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Não sei se vocês estão ouvindo aí, tem 350 helicópteros aqui em volta. É sempre na hora da live que essas coisas acontecem, né? A Viviane está comentando, documentos confusos é ruim, a ata tem que ser simples e objetiva. Eu queria até fazer uma consideração aqui, Viviane, eu concordo com você e quando eu citei aqui ata, eu não gosto de ata, tá? Formato de ata eu acho péssimo. Aí eu queria até ajudar um pouco aqui no seguinte sentido, quando a gente fala simples e objetivo, isso tudo acaba ficando... Simples é meio subjetivo, né? O que é simples para mim pode não ser simples para o outro. Formato de ata é ruim. Então, ao invés de você escrever fulano falou tal coisa, ciclano falou tal coisa, ciclano falou tal coisa, não sei o quê, escrever um texto enorme, escreve só assim, ó, decidimos que teremos 2 telas com 15 campos no máximo cada uma, ponto. Tem que ser coisa objetiva. Então você pode fazer, não faça uma ata no formato tradicional de ata. Faça assim, ó, decidimos isso, combinamos isso e combina com todo mundo que na próxima reunião, se precisar, você vai rever aquilo, se tiver todo mundo de acordo. Não é para alguém alterar sozinho, né? Essas coisas têm que ser memória de grupo mesmo. Para atualizar tem que ser o grupo de novo, tá?
Para falar a verdade, não gosto de ata também, a Viviane comentando. E assim, o formato de ata para requisitos é muito ruim, tá? Porque tem um monte de informação intermediária que não interessa. A gente tem que cortar. Quando a gente fala ser simples, é assim, ó. A informação é intermediária, foi uma discussão que aconteceu, alguém trouxe um ponto de vista, corta. Coloca só o finalmente, coloca só o que foi decidido, o que foi acordado, o que tá ok para todo mundo, tá? Não usem essas informações intermediárias, isso é muito ruim, tá? Quando eu coloquei ali a dica 3, não entre em discussões do tipo, você disse isso, eu disse aquilo, você tem que saber, e aí, eu já falo isso aqui há muito tempo, né? Numa empresa fictícia que eu trabalhei aí durante algum tempo, eu já falava isso, né? Que a gente não deve confiar na memória e que muitas vezes a gente está brigando por alguma coisa que a gente tem certeza que lembra, mas que não lembra de verdade. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de acreditar nisso, de acreditar que a memória delas falha. A memória, nossa memória, falha muito. Então ponha isso na sua cabeça. A minha memória pode estar falhando. Eu não vou ficar discutindo que eu tenho certeza de alguma coisa, porque pode ser, provavelmente, que não seja exatamente como eu estou me lembrando, tá? Você vai ser muito mais feliz se você acreditar que a sua memória não funciona tão bem assim. Mesmo que as pessoas digam que você tem boa memória e tudo mais, quanto mais a pessoa tem boa memória, mais ela contamina as coisas porque ela acessa a memória mais vezes. Isso é um estudo que mostra que as pessoas que acham e que confiam muito na memória são as que cometem mais enganos por causa de memórias falsas. Para a gente não se estender tanto assim aqui, vou fazer uma sugestão para vocês que gostaram do tema, que querem entender um pouco mais sobre isso. Digita no Google memórias falsas psicologia. Digita no Google assim, memórias falsas psicologia. Você vai ver uma série de artigos falando sobre como funcionam as memórias falsas e como isso engana a gente no dia a dia, tá? A Viviane está dizendo, do jeito que você falou, mais genérico e sucinto, que a Caixa usa, né? Um desses modelos, mais genérico e sucinto. É importante, né? Tem que ser o que foi definido, o que foi decidido. Isso é bem bacana, tá? Gente, eu tô contente aqui que a gente já encheu uma telinha ali de chat. É muito bom quando a gente está conversando mesmo, tá? Beleza, então a técnica 6 aqui, ó, não confie na sua memória, tá? Não é bem uma técnica, é um princípio, tá bom? Isso aqui é mais um princípio. Sabino, tá bom, mas e aí, como é que eu faço? O que eu faço com esse princípio? Você vai ter que usar técnicas para dissuadir, né, para tirar esse problema, tá? Então você pode usar técnicas de documentação, você pode, por exemplo, usar uma técnica de história de usuário. Vocês sabem por que a técnica de história de usuário é tão interessante? Porque, na verdade, o nosso cérebro ele é treinado para aprender através de contação de histórias. Durante muito tempo, enquanto a gente ainda estava evoluindo e não tinha essa nossa... Hoje a gente tem um conhecimento sistematizado, né? Então você faz uma faculdade e você aprende, num curto espaço de tempo, uma grande quantidade de conhecimento de forma sistemática. Mas existiu uma época da evolução humana que isso não existia. E as coisas eram passadas de geração em geração por contação de histórias. Por isso o nosso cérebro ele é treinado para aprender bem, para guardar histórias. E é por isso que a técnica de história de usuário, né, ou mais especificamente, aquela técnica de storytelling é tão interessante. O problema é que para requisitos, o que nós fizemos normalmente? A gente tira toda a técnica, joga fora toda a técnica e guarda só o formato de escrita do requisito, que é aquele formato eu, como um passageiro, quero passagens mais baratas para que eu possa viajar mais. Isso é só um formato, né? Isto é só um formato e esse formato não traz toda a vantagem de contar histórias. Então a gente precisa também voltar um pouco atrás. Eu não vou entrar nessa técnica aqui, talvez eu até faça um vídeo depois só sobre isso,
porque é bastante interessante mesmo, tá? Então, voltando aqui, estamos falando de não confie na sua memória. Se você trabalhar com contação de histórias, a sua memória vai ativar um pouco mais, tá? Cláudia está falando que tem um documentário na Netflix, também é legal e mostra as experiências que comprovam essa influência na memória. O documentário chama Hackers da Memória. Eu não assisti ainda, vou ver, Cláudia, porque é muito interessante mesmo. Eu já assisti muita informação sobre isso, já assisti muitos documentários, séries sobre isso, e é impressionante como isso faz você trabalhar de uma forma diferente. Você começa a entender como as coisas funcionam e você começa a entender que você tem que desconfiar um pouco de você mesmo, né? Você não vai mais com aquela certeza toda para cima dos outros, né? Falando, não, você está errado, não, eu tenho certeza. Você não faz mais isso, porque você passa a saber que você pode estar muito errado, né? Então, eu acho fantástico isso aqui, tá? Que não é uma técnica, é um princípio, né? Eu trouxe aqui como técnica, mas aí, na verdade, a técnica é o que você vai usar para que isso não aconteça. Técnica de documentação e assim por diante, que era o que a gente estava comentando aqui, tá? Legal. Gosto muito, professor Locoselli, falando gosto muito, se fizesse mesmo um vídeo sobre histórias de usuário. Vamos fazer, se bobear na semana que vem, hein, professor? Talvez a gente possa já pensar. Eu gosto muito de história de usuário, mas se eu começar a falar de história de usuário aqui, eu não paro mais, porque eu gosto de voltar bem lá na técnica, pegar um pouco de coisas que a gente não para pensar, como funciona toda essa lógica de contação de histórias, né? Vamos fazer sim, eu vou dar uma pensada, talvez semana que vem já dê, e vai ser bem bacana, tá? Vamos aqui para a técnica 7 que eu separei aqui para a gente. Tem só mais duas, tá? Inclusive o tempo está passando super rápido aqui. Eu estou bem contente com a nossa interação aqui. Tá ficando mais legal, né? Acho que a gente vai acostumando. As pessoas vão acostumando com o formato. Vai ficando bem mais legal, né? Bem mais bacana. Técnica 7. Agora vai ser uma técnica meio chatinha, tá? Chatinha por quê? Porque aqui eu trouxe umas informações que não são tão fáceis assim da gente digerir. Vamos ver se vocês concordam aqui comigo. E a técnica é treinar seu sistema límbico. Vamos começar por que raios é esse sistema límbico, né? Eu vou tentar falar aqui de forma rápida, mas eu quero que vocês vão me parando aqui se eu estiver falando muita coisa maluca, porque aqui esse tema é um tema que eu gosto, estou estudando bastante e acabo falando umas coisas meio malucas aqui. Pensa que o seu cérebro funciona mais ou menos como uma cebola, né? Se você assistiu aquele vídeo do Golden Circle, que fala como que a Apple vende seus produtos, porque ela fala através do propósito e tal, ele explica um pouco essa questão aqui, né? A gente tem aqui, na parte mais externa do cérebro, o nosso neocórtex. A gente tem aqui, numa parte um pouco mais interna, o sistema límbico. E aqui eu estou falando como se cada um desses pedaços envolvesse o outro mesmo, tá? E aqui a gente tem a parte do cérebro reptiliano. Então pense aqui que é o seguinte, a parte mais interna do seu cérebro, a parte mais rudimentar, mais rústica do seu cérebro, é uma parte que vai de instintos. São instintos, coisas tão instintivas que você não tem controle nenhum. Quando você chega no sistema límbico, o sistema límbico é onde você reage pelas emoções. Então, você trabalha com o sistema límbico, você decide pelo sistema límbico. Você acha que você está raciocinando, mas na verdade você está trazendo as suas emoções. Isso acontece aqui e imagina que isto aqui poderia, de alguma forma, envolver os seus instintos para que você agisse de uma forma um pouco melhor. E aí você tem aqui, por fim, né, o mais externo de todos, o mais novo pedaço do cérebro, né, na evolução humana, é aquele que se desenvolveu depois, é aquilo que é mais novo, é o neocórtex, que é onde você realmente raciocina.
tá? Eu vou dar alguns dados aqui para vocês que bate, pelo menos pelas fontes que eu tenho visto, bate mais com o que é aceito hoje pela neurociência. A gente toma, mais ou menos, conscientemente, com o nosso neocórtex, raciocinando, 5% das nossas decisões. 95% daquilo que a gente faz, que a gente decide, que a gente no dia a dia, é meio automático. Acontece ou por causa das nossas reações, por causa das nossas emoções, do nosso sistema límbico, ou é um instinto muito primitivo, né? Um instinto que vem aqui do reptiliano. Por exemplo, né? Você recebe uma ameaça e você tem aquele instinto de agredir essa ameaça. Tem pessoas que têm esse instinto de agressão. Tem outros que têm o instinto de fuga, né? Isso é tão instintivo que você não consegue controlar. Você não raciocina. É aquela reação que você tem ali, que você fala que no calor do momento foi aquilo. É instintivo, né? Beleza. Já dei uma viajada aqui, certo? Sim, dei uma viajada. Mas aonde eu quero chegar para requisitos? Eu queria falar para vocês aqui duas informações que também, vocês podem até duvidar, né? Mas dá uma olhadinha, é o que é mais aceito hoje o que as pessoas mais temem, o que os seres humanos mais temem. Número 1, a morte. E número 2, falar em público. Muitos estudos têm mostrado que o segundo maior medo da humanidade é falar em público. Por quê? Vamos pensar aqui como funciona então esse cérebro que, pensem o seguinte, esse aqui é o que a gente tem desde lá quando era muitos antepassados nossos, a gente já tinha esse sistema de instintos, a gente agia como os animais, depois a gente desenvolveu esse sistema que é o sistema límbico, e depois, mais tarde na evolução, a gente desenvolveu o neocórtex. Então a verdade é que se você deixar chegar este carinha aqui que é o seu instinto, ele te domina. Ou o sistema límbico te domina. O neocórtex, ele só é acionado quando você está no controle, né? Quando você não está no piloto automático, quando você está no controle. Legal. Então, por que falar em público é o segundo maior medo das pessoas? Imagina o seguinte, ó, você está aqui. O que acontece quando você está falando em público? Tem um monte de gente que está contra você e olhando diretamente para você, esperando que você faça alguma coisa. Agora, imagina, qual a emoção que está mais associada com isso? Pensa você, né, os seus antepassados, os seus ancestrais, o que significava quando o grupo todo, você está no grupo, o que acontecia? O que significava quando o grupo todo estava olhando para você? Muito provavelmente era você fez alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa muito errada. Ou, pior ainda, você é a nossa presa. Nós somos os predadores. Por isso que a gente está focalizando em você. Ou seja, o que você tem que fazer? Foge. Foge agora. Beleza. Aí você pensa, beleza, eu vou falar em público, vou chegar aqui, as pessoas estão olhando para mim, mas, claro, eles não vão me atacar, não vai acontecer nada. Só que isso você está raciocinando aqui, ó. Você está raciocinando aqui. Enquanto você está pensando, não vai acontecer nada, as pessoas estão olhando para mim, mas eu estou aqui para falar em público, o seu sistema límbico está dizendo o seguinte, ó, cara, foge daí, isto é uma roubada, foge. Então você está recebendo duas informações contraditórias. Quando você recebe duas informações contraditórias, qual é aquela que prevalece? A do seu neocórtex ou do seu sistema límbico? A que prevalece é do seu sistema límbico. Ou seja, você é tomado pela ansiedade, pelo medo, pelo pânico, e aí você fica com medo de falar em público. Uma reunião de requisitos é parecida com falar em público. Então, você vai ter ali 2, 3, 4, às vezes mais pessoas olhando para você no momento que você tem que falar. O que pode acontecer com você, que normalmente acontece, é essa mesma reação. Na hora que você tem que falar,
você é tomado por uma certa ansiedade, não é? Por quê? Porque o seu sistema límbico está dizendo para você, foge que é roubada. Legal. O que você tem que fazer? Viajei bastante, né, gente? Sim, mas é porque isso aqui é interessante. O que você tem que fazer? Você tem que treinar o seu sistema límbico para que ele entenda que faz parte do seu trabalho as pessoas estarem olhando para você e você não tem problema nenhum com isso, tá? A Viviane está dizendo, quando se domina um assunto é mais fácil, ao contrário, quando ao contrário é quase um trauma. E a Cláudia está dizendo, existe também a questão da cultura do sucesso. Se expor pode te colocar em alguma situação de erro ou talvez fracasso. Muito bem. Essas duas coisas são muito verdades e acontece mais ou menos assim, ó. O seu sistema límbico, ele vai evoluindo ao passo que você vai fazendo as coisas. Por exemplo, eu vim aqui semana passada, eu fiz uma live diferente. Foi legal, foi muito bom, as pessoas começaram a trocar informação, a gente está se entendendo, é bem bacana. Agora, se eu tivesse vindo aqui fazer a live na semana passada, não tivesse sido uma experiência boa, meu sistema límbico ia armazenar que fazer a live aqui onde eu tô é ruim. Então, as nossas experiências vão trazendo pra gente coisas que o nosso sistema límbico vai aprendendo. Então, por exemplo, se você começa a falar em público e você tenta associar o fato de você falar em público com coisas agradáveis, você vai treinando o seu sistema límbico que falar em público é bom, né? A Karina está comentando, graças a Deus não tenho medo de morrer nem de falar em público. Olha só que bacana. O medo de errar não pode ser maior que a experiência com as situações da vida. Muito bem, Karina, isso é interessante. E assim, algumas coisas são muito instintivas, né? A gente sabe que a maioria das pessoas tem esse medo de falar em público, mas algumas pessoas realmente não têm, tá? E realmente é muito bom mesmo, né? Você começou ali, graças a Deus, e realmente é muito bom você já não ter essa programação aqui que a maioria das pessoas tem, né? De ter medo de falar em público. Mas então o que eu estava falando é assim, a gente tem um mecanismo de ir aprendendo, o nosso sistema aqui de emoções, o nosso sistema límbico, ele vai aprendendo ao passo que você vai vivenciando situações. Então você vivencia uma situação onde você falou em público, foi bom, legal. Você vivencia uma outra onde você falou e foi bom. Você começa a treinar o seu sistema límbico de que aquilo é bom. Então vai chegar uma hora que você consegue reverter essa situação. Imagina, legal, vamos treinar o nosso sistema límbico, então eu vou me expor. Aí vem um pouco o que a Cláudia falou, que é super importante, cultura do sucesso. Você tem que chegar na reunião e você tem que arrebentar. Eu discordo, tá? Tem algumas pessoas que trabalharam comigo numa... Aliás, nem foi na última empresa que eu trabalhei, foi na anterior, né? Eu trabalhava na Bolsa, antes até da fusão, né? Eu trabalhava na BMF, e eu era responsável por uma equipe que tinha ali analistas de negócio, né? A gente fazia muito mais análise de requisito, mas o nome era mais para análise de negócio. E essa equipe, às vezes, crescia e vinha outras pessoas de outros departamentos para ajudar a gente. Mas por que que isso acontecia? Isso é muito difícil de fazer, mas eu tinha feito um sisteminha lá nosso, um sistema, não, um processo, né? Eu tinha feito um processo onde as pessoas que chegavam na equipe, elas iam comigo numa reunião e eu falava assim, ó, primeira reunião, você não vai falar nada, você vai chegar mudo e sair calado, mas você vai chegar lá e você vai ficar de boa. Se tiver alguma conversa paralela, alguma conversa amistosa paralela, você entra também, conversa, sinta a parte boa do ambiente. Se começar a rolar alguma treta, né? Se começar a rolar alguma coisa menos amistosa, não entra nessa, porque o que você precisa é perceber quem são os usuários que a gente tem que contar mais, aqueles que a gente tem que tomar cuidado, né? Aqueles que são mais difíceis. Então a pessoa sempre ia na primeira reunião para não falar nada mesmo. Depois dessa reunião, eu via com ela como ela tinha se sentido na reunião. Você se sentiu bem? Putz, senti bem, mas eu acho que eu não domino bem o tema. Então vamos estudar um pouco mais o tema? Vamos. Vamos de novo na reunião? Vamos.
até que ela comece a criar experiências positivas com a nossa reunião ali de elicitação de requisitos, seja ela no formato que for. Você vai fazendo isso, você vai treinando o seu sistema límbico. Agora, eu sei que na maioria dos lugares você não vai ter a oportunidade de ter alguém que vai fazer uma mentoria, que vai fazer um coach com você e você vai ter que ir na raça. O que você tem que fazer? Não pode assumir coisas negativas associadas ao fato de você estar na reunião de requisitos ou ao fato de você estar falando em público. Senão, você está reforçando aqui no seu sistema límbico que isso é ruim. Então, a dica aqui para essa técnica, treine o seu sistema límbico, é procure se expor em ambientes controlados. Antes de você se expor, por exemplo, numa palestra, antes de você se expor numa reunião, que é uma reunião muito importante, tente fazer isso em momentos mais tranquilos. Até pode ser com seus amigos, em casa, contar alguma história. Fazer de alguma forma que você comece a treinar o seu sistema límbico, de esse ambiente de reuniões, esse ambiente de falar em público, que são coisas muito parecidas, como algo agradável. Faça isso e você vai ver que o seu neocórtex vai assumir mais o controle quando você estiver na reunião e você vai raciocinar melhor, você vai ter mais condições de desempenhar melhor o seu papel dentro de uma reunião, tá? Eu vou até parar de falar dessa técnica porque eu acho que eu dei uma viajada monstro aqui, né? Parou ali o chat, eu não sei se a live caiu ou se eu tô viajando muito. Dá um joinha pra mim aí, gente, porque eu tô achando que tô sozinho aqui, embora ali não esteja dizendo não. Mas dá um okzinho aí pra mim só pra eu saber que vocês estão aí. Tudo bem? E dica número 6, para também ajudar aqui nesse domínio. Obrigado, Joana. Obrigado pelo okzinho aí. Então tá todo mundo aí ainda, a live tá de pé, muito bem. Dica número 6 é domine o tema. Se você dominar o tema, você vai conseguir ter aí maior êxito nas suas reuniões e isso vai fazer com que você esteja cada vez melhorando mais, tá? Viviane, viagem mesmo, né? mas é um tema legal, não é legal esse tema? Adorei a Cláudia falando, né? Adorei a viagem, eu faço muito isso, mas tem gente que não gosta muito mesmo. Não, eu acho essa viagem específica aqui, dessa parte do cérebro, do funcionamento do cérebro, ela é muito importante para nós como profissionais de comunicação, né? Requisitos é comunicação, análise de negócio é comunicação, até desenvolvimento de sistemas é comunicação, né? Por isso que a gente chama de linguagem de programação. Mas também eu não vou viajar mais nisso, porque senão aí é forçar a barra, né? Tudo bem, então, técnica 7, treine o seu sistema límbico, procura mais informações sobre isso, é super interessante, tá? E vale a pena mesmo, ok? Vamos aqui na técnica 8. Agora eu fiz assim, ó, eu fui numa técnica que eu sabia que eu ia dar uma viajada monstro, e agora eu vim para uma técnica que é pé no chão total e é meio básica também, meio tradicional, que é a técnica 8, onde a gente diz: conheça público, tema e ferramentas. O que isso aqui significa? Significa que para você ir bem, vamos lá, a Viviane, deixa eu pegar aqui onde a Viviane, sim, legal, e ainda mais na área de TI, que a gente não costuma fazer muito isso, né? Sistema límbico tem que estar afiado mesmo. E aí o professor Locoselli mandou um não tá não ali. Não tá viajando, é isso? Eu gosto desse tema mesmo, é bem interessante. Técnica 8, conheça público, tema e ferramentas. Isso aqui, gente, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fiz meus cursos lá de comunicação, de neurolinguística. Vou contar rapidinho uma história para vocês, muito rápida. Quando eu comecei minha carreira, antes de estudar tecnologia, eu fiz... Karina tá show, continue, beleza, que bom. Eu fiz alguns cursos porque eu trabalhava na área de vendas. Então, antes de começar a ir para a área de TI, antes de fazer faculdade na área de TI, eu trabalhei durante ali uns 2 anos e meio com vendas.
E assim, era meu primeiro emprego, eu não tinha experiência nenhuma, foi aquele negócio meio de joga aqui, se vira. E aí o que aconteceu foi que eu fiz muitos treinamentos de como falar em público, como influenciar pessoas, como vender, como não sei o quê. Era curso quase que todo dia, até porque o trabalho de vendas é muito treinamento, né? Aquele negócio de motivação e tal. E foi muito interessante para mim. E aí uma das coisas que eu aprendi lá no comecinho foi o seguinte: para você fazer uma apresentação, para você participar de uma reunião, para você expor um tema, você precisa conhecer 3 coisas. Você precisa conhecer o público para o qual você vai falar, o assunto que você vai falar e as ferramentas que você vai usar. Então são essas 3 coisas que você tem que conhecer. Agora, você não consegue ter um conhecimento tão grande dos 3 itens em todas as situações. Então você tem que buscar fortalecer aqueles que você consegue fortalecer mais. Eu vou tentar tirar aqui, essa lousa está meio ruinzinha, preciso dar um jeito nela, mas dá para ver aqui. Então vamos pensar aqui nessas coisas como o tripé da nossa comunicação em exposição de tema e em reuniões, tá? Isso aqui é muito tradicional. Isso que eu vou falar agora é muito tradicionalzão, não? Para qualquer coisa, tá? A Cláudia tá falando, fiz o Practitioner em PNL. Foi incrível e aplicar ou tentar no dia a dia é empolgante, né? Eu vou fazer só uma ressalva que eu sempre faço, Cláudia. Eu acho legal os treinamentos de PNL, mas eu acho que eles vão muito para um lado como se fosse uma coisa, parece meio mística, assim, né? Como se fosse entrar nas profundezas do seu cérebro e fosse tudo uma coisa tão diferente. Eu prefiro uma abordagem muito mais prática, né? Eu não sei o curso que você fez, mas eu gosto mais daquela abordagem mais prática, né? Como é que eu uso essas ferramentas no dia a dia, né? Que se você fala, por exemplo, o mapa não é o território, beleza, mas não é místico, isso é muito prático, né? Você não pode fazer todas as suas ações baseadas num mapa que você tem que pode não ser o próprio território. Mas eu acho que é um outro assunto que talvez viria um outro vídeo também bem interessante e realmente é bom, tá? Eu só sempre faço esse adendo aqui, assim, tome cuidado com a programação neurolinguística, né? Existe muito treinamento ruim que leva você para um lado ruim da programação neurolinguística, né? Faz com que você acabe ficando meio biruta ali, né? Então, cuidado, mas é muito bom, tá? É muito bom. Direcionou da forma prática. Então, legal, você viu o melhor da programação neurolinguística, que é show de bola mesmo. Uma visão mais prática é show de bola. Vamos lá, então, você tem aqui o seu público, né? Que você tem que conhecer, beleza? Você tem o tema que você vai falar e você tem as ferramentas. Vamos supor que aqui é um notebook, tá? Uma ferramenta. Vamos supor que eu vou usar um projetor, qualquer coisa assim. Ferramenta é o que você vai usar mesmo, coisas físicas, né? Vamos supor que você vai numa reunião e aí você vai fazer uma apresentação. Aí você leva um notebook, o seu notebook não conecta no projetor. Você não conhecia as ferramentas. Isso vai começar a te deixar nervoso. Aí vai te prejudicar no tema, que talvez você conhecesse. Então, por isso que o tripé aqui é importante, tá? Então, aqui, pensa o seguinte, ó, você tem 3 itens, público, tema e ferramentas. Vamos considerar aqui, na maior parte das vezes que você vai para uma reunião de requisitos, isto aqui é um pouco mais difícil de você controlar. Porque às vezes a reunião não é na sala que você está esperando, é a primeira vez que você foi, você tem que ir num prédio diferente, você tem que se deslocar dentro da cidade, você tem que fazer uma videoconferência, você vai numa sala de videoconferência e ela é diferente do que você está acostumado. Então, este item aqui, ferramentas, nas reuniões de requisitos, ele costuma ser mais difícil de controlar. Então, tenha em conta que esse aqui vai ser o ponto fraco da sua reunião, na maioria das vezes. O que você tem que fazer? Fortaleça esses 2. Conhecimento do público e conhecimento do tema, tá? Aqui é o conhecimento do tema, do assunto. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala assim,
eu acho que tem duas correntes bem interessantes que são, uma que fala assim, ó, o analista de negócio não precisa conhecer do negócio para fazer um bom trabalho, ele precisa conhecer as técnicas e tal, de como fazer, até para ele não ser aquele cara que direciona tanto a pessoa de negócio. Existe uma outra corrente que diz que, na verdade, o analista de negócio precisa conhecer muito do negócio. Eu sou da corrente que diz que você tem que conhecer muito e agir como se não conhecesse. Por exemplo, eu trabalhava num banco aqui em São Paulo e trabalhava na área de mercado de capitais. Eu fui fazer uma pós aqui em São Paulo de mercado de capitais. Eu tirei certificação CPA 20, que é de mercado de capitais também. Eu estudava bastante mercado financeiro. Para quê? Para chegar lá no usuário e fazer de conta que eu não sabia e deixar ele me ensinar. Mas conseguir preencher, conduzir as reuniões, sabendo onde a gente tinha que chegar. Mas eu tinha que dar o controle na mão dele, porque eu preciso saber que eu preciso de informações dele, mesmo se eu conhecer mais do tema do que ele. Então o grande desafio é conhecer do tema, e aí pra gente aqui de engenharia de requisitos conheça o tema do sistema que você vai trabalhar, do sistema que você vai desenvolver, de qualquer coisa que você vai fazer, só que você tem que tentar não levar isso aqui para alguma coisa que pode prejudicar a sua relação com esses caras aqui que são o seu público, né? O professor Locoselli está colocando que preparação da aplicação de qualquer técnica é fundamental, tão importante quanto a própria aplicação da técnica. Exatamente, né? Então você tem que saber exatamente o que você vai fazer para depois ir lá e fazer. Olha só, se você conhece o tema e você tem segurança no tema, conhecer os stakeholders é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo. Só que aí eu trago aqui a dica 5 de hoje, que é consulte as redes sociais dos stakeholders que você não conhece. Então assim, hoje em dia, gente, ó, você vai ter uma reunião, tem lá o invite da reunião, convite da reunião. Pega o nome das pessoas, olha no seu portal corporativo, seja onde for, qual é o cargo da pessoa, quanto tempo ela está na empresa. Se você conhecer alguém que já trabalhou com essa pessoa, dá uma ligada, ó, como é que é o fulano? Ele é tranquilo, não é? Vá conhecendo aqui e você pode também acessar, por exemplo, as redes sociais. O que está aberto lá na rede social é público, né? Então olha nas redes sociais, ó, como é que é essa pessoa? É uma pessoa que tem lá na rede social dela, aquela pessoa que tem fotos fofinhas com animaizinhos de estimação, ou é uma pessoa que tem fotos com armas, né? Então você consegue ir ali mais ou menos entendendo a forma de pensar dessa pessoa. E aí você vai conhecendo o seu público. Então você tem aqui que conseguir essas duas coisas, conhecer o seu público e conhecer também o tema. Mas conhecer o tema de que jeito? Conhecer sabendo que você tem que deixar o seu público, o seu stakeholder, conduzir. Não seja aquele cara que chega querendo dominar tudo, porque isso não vai dar certo, tá? Domínio. A Joana está comentando ali. Domínio, preparação e aplicação da técnica. Em relação ao domínio da técnica, né, Joana, que você está colocando aí. Então, essa última aqui, ó, conheça. Lembre sempre, você tem que conhecer. Se você conseguir, por exemplo, vamos supor que você possa ir na reunião, na sala onde vai ter a reunião, e é rápido, você consegue, faça isso. Vai lá, olha se o seu notebook conecta no projetor, se é televisão, se tem luz, se tem ar-condicionado. Dá uma olhada rápida, em 10 minutinhos você vai lá e faz isso, tá? Então, você consegue. Isso, eu não estou dizendo, gente, ó, eu não estou dizendo que você nunca vai conseguir isso aqui. Eu estou dizendo que você já tem que contar que isso aqui costuma ser mais difícil, tá? Esse aqui que é o domínio das ferramentas, local, essas coisas todas. Tá bom? Belezinha? Então, fica de olho nessas coisas. Dica 5, consulte as redes sociais dos stakeholders, não tem problema nenhum, é bem bacana. Dica 6,
Relembre e organize o assunto. Assim, ó, eu conheço muito de mercado financeiro, beleza. Por que eu posso dizer isso aqui? Depois o vídeo vai ficar gravado, porque as pessoas sabem que eu conheço mesmo, porque eu estudei, fiz pós-graduação, tirei certificação, trabalhei durante décadas com isso, né? Então eu posso dizer relativamente tranquilo que eu tenho um bom conhecimento de mercado financeiro. Mas o que eu fazia antes de ir na reunião? Pegava um livro, olhava no site, às vezes no site da CVM, às vezes no site do Banco Central, dava uma revisada exatamente no assunto que ia ser falado, no tema da reunião. Por quê? Porque se eu chegasse naquelas de, eu já sei tudo, não ia rolar legal a reunião. Então eu sempre dava uma olhadinha a mais. Ou seja, dica 6, relembre e organize o assunto que será discutido, tá? Dica 7. Verifique com antecedência as ferramentas que serão usadas. Então procure também conhecer aqui as ferramentas, tá? Show, exato, é isso aí. Gente, eu fiz a mesma coisa que a semana passada, tá? Eu fiz aqui o meu roteirinho para eu não fugir muito, porque eu gosto muito desse tema aqui que a gente está falando, comunicação para projetos, comunicação para requisitos, próprio requisito em si. Então eu fiz aqui um roteirinho. Eu trouxe essas 4 técnicas aqui, né, essas dicas que eu trouxe para vocês, para a gente complementar com o vídeo da semana passada. Nós também já chegamos aqui no nosso horário, né, 9h01. E eu estou enrolando aqui um pouquinho para quê? Para ver se vocês têm alguma pergunta, vão colocar alguma coisa ali, porque eu estou chegando no final aqui, tá bom? Se vocês quiserem emendar algum assunto, fazer alguma pergunta, aproveita. Eu só vou trazer para vocês a conclusão. Conclusão, de novo, é a mesma, tá? Eu até podia mostrar para vocês aqui esse PPT, mas na verdade o que eu fiz? Olha só, eu uso as dicas que eu dou também. Essa live aqui eu pensei assim, olha, acho que eu vou fazer num formato diferente. Eu vou montar uma conf e vou colocar a imagem, essa câmera aqui, como um dos integrantes da conf, e aí eu consigo mostrar a minha tela. Na sequência, eu pensei o seguinte, mas eu não testei isso ainda, essas ferramentas eu não testei. Se eu fizer isso, tem uma grande chance de dar errado. Então eu não vou testar, eu vou fazer exatamente com as ferramentas que eu tinha na semana passada, por isso que eu não estou mostrando o PPT para vocês. Mas o meu último slide diz o seguinte, que é o mesmo da semana passada: seja honesto, verdadeiro e gentil. Essas são as minhas maiores dicas para você ser um bom profissional de requisitos ou de análise de negócio. Honesto. Por quê? Porque você está alinhando o seu, já apaguei aqui, mas o seu neocórtex com o seu sistema límbico, com o seu reptiliano. Se você é honesto, se você fala aquilo que você pensa, a sua linguagem não verbal está alinhada com a sua linguagem verbal e com a sua linguagem paraverbal. Verdadeiro, e seja gentil também. Por quê? Porque neste trabalho de intermediação, você está tratando com o cliente, não dá para você entrar em enfrentamentos a todo momento, tá? Procure ao máximo ser aquele cara que é conciliador, que resolve problemas, beleza? Vamos lá, as considerações aqui. Viviane, é sempre bom chegarmos com dúvidas na reunião, mesmo não tendo, e deixar o stakeholder falar. Eu acho que sim, é legal. Faz um vídeo sobre EAP, por favor, algum dia. Karina, eu vou te dar uma dica legal. Eu tenho um vídeo meu falando de EAP no meu outro canal. Meu outro canal chama Office Resolve. Depois eu posso mandar o link para você. Se eu esquecer, comenta ou nesse vídeo ou no outro, eu mando o link do vídeo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. É meio antigo e depois a gente vai complementar. Mas eu tenho, tá? Falando sobre estrutura analítica de projeto, tá? Professor Locoselli, você poderia relacionar as dicas como fez com as técnicas? Eu acho que eu até consigo fazer. Vamos ver se eu faço em uns minutinhos. Faço, vou fazer, professor. Legal, gostei. Fábio, você é fera, mandando bem, obrigado. Também é bom, né? Fabião, obrigado. Repito que gostaria muito de tratar no próximo encontro histórias de usuários. Pessoal, vamos falar de história de usuários semana que vem? O que vocês acham? Eu acho legal a ideia do professor.
O que vocês acham? Comenta aí. Se vocês acham uma boa, eu vou preparar um material de histórias de usuário e, na verdade, eu vou trazer aqui contação de histórias, vou dar uma viajada também. Se vocês falarem que querem, eu vou trazer o tema, mas eu vou trazer o tema meio com uma viagenzinha também, porque senão não tem graça, né? Vamos nessa. Professor, vamos tentar aqui colocar as dicas também. Eu podia mandar isso como link depois, mas acho que fica um fechamento legal, né? Gostei da ideia. Vamos ver aqui se... Eu vou escrever bem resumido, tá? E aí qualquer coisa depois também... Legal. Acho que ganhou, hein? Ganhou histórias de usuário. Show de bola. Aqui é que agora vai ficar assim, ó. Relacionado com a técnica 5. A gente tinha quais dicas? A dica de não se prender aos checklists, né? O cuidado para não se prender aos checklists, né? Você tem lá os checklists aqui na dica 5, mas cuidado para não ficar muito preso neles. A segunda dica que estava relacionada, essa daqui, vou fazer foi meio improvisado, vai ficar meio estranho, mas tudo bem. 2, a segunda dica relacionada com 5 aqui era revise constantemente os checklists. Revise os checklists. Então você consegue melhorar esses checklists, tá bom? Espero que caiba aqui, hein, professor? 6. Não confie na sua memória. Não confie na sua memória. Dicas. Não entre em discussões. Aí eu vou pôr aqui, ó. Não discuta confiando na sua memória. Não faça isso por quê? Porque você tem uma grande chance de estar errado, né? Você tem uma grande chance. Essa foi a dica 3. Dica 4, nós falamos... Faça as anotações de forma mais simples. A gente estava falando aqui na dica 6 de não confiar na sua memória. Você tinha que fazer algumas anotações para isso, né? A memória coletiva, né, professor? Isso que a gente tinha falado. E essa memória coletiva deveria ser, né, anotações simples e objetivas. Nossa, minha letra tá ruim, né? Ainda bem que eu tô falando aqui, mas é legal que a gente vai colocando. Coloquei as duas aqui. Vamos fazer no esquema de eu vou apagar e vou escrever de novo? Ou será que... Não, fica bom, né? Porque tá no finalzinho do vídeo. É improviso, né, gente? Ó, é tudo improviso, tá bom? Então, 3 e 4, beleza? Checklists, não se prenda aos checklists, revise os checklists. Na técnica 6, não discuta confiando na sua memória. E na 4, anotações simples e objetivas, tá? Vamos para as outras últimas, aí depois qualquer coisa vocês revisam só o finalzinho do vídeo, vocês conseguem pegar aqui, tá bom? Fica aqui as dicas também. Depois eu vou ver se eu faço uma imagenzinha ou qualquer coisa e coloco lá, mas eu acho legal ter no vídeo, eu gostei da ideia. Aí a gente foi para a dica 7, na dica 7 era treinar o seu sistema límbico e a dica que estava relacionada a isso, era a dica 5, dizia para você, né, se expor, exposição em ambientes controlados. Nossa, minha letra realmente é ruim, né? Exposição em ambientes controlados. Para quê? Para você treinar o seu sistema límbico naquilo que você tem que fazer para ele ir acostumando. E a dica 6 dizia: domine o tema. Domine o tema. Isso relacionado à técnica de treinar o seu sistema límbico. Você tem que se expor em ambientes controlados, em ambientes amigáveis e dominar o tema. Beleza. E aí, relacionado à última técnica, que era conheça público, tema e ferramentas, que era a técnica 8, tinha a dica 5, que é... Opa, 5 não, né? Essa minha... Eu tô falando para vocês, mas tá aqui, ó. É porque eu fiz errado, fiz correndo hoje. Mas aqui seria 7, né? Então a dica 7, que era consulte as redes sociais dos stakeholders. Consulte as
redes sociais das pessoas, para você conhecer o público, né? Dica 8. Relembre e organize o assunto. Relembre e organize o assunto antes da reunião, né? Para você reforçar o tema, beleza? E na última aqui, dica 9. Verifique com antecedência as ferramentas, né? Verificar as ferramentas. Que nada mais é... ferramentas. Que nada mais é do que você visitar a sala onde você vai fazer a reunião, ver ali o que você tem, se você tem projetor, se você tem ar-condicionado, todas as coisas que você tem ali à sua mão para você trabalhar, tá bom? Essas daqui são, na verdade, 3 dicas que estão relacionadas. Conhecer o público, consulte as redes sociais, o tema, relembre os assuntos, e as ferramentas, verifique as ferramentas. Esse finalzinho aqui ficou meio no improviso. No próximo, eu vou tentar, professor, eu gostei da provocação aqui, eu vou tentar trazer pelo menos um slidezinho ali e vou ver se eu consigo subir aqui, tá? Deixa eu ver se eu acompanho ali o chat. Ótima ideia. Histórias de usuário, sim. Formidável, Sabino, obrigado. Sim, também topo. Ótima ideia. Com a viagem, a Cláudia está me incentivando a fazer ali o conteúdo e dar uma viajada também. Eu gosto, hein? Eu gosto da ideia da viagem. Sabino e suas viagens. Você já está acostumando, né, Viviane? O professor falou, ótimo, excelente webinar. Obrigado, professor. Parabéns mais uma vez. Agradeço também. Já estão todas anotadas, o professor. Cássio. Chegou no final, mas depois você pode ver o vídeo também. Cássio, a gente, de novo, eu gostei muito, tá? Gostei muito da participação de vocês. Gostei muito do resultado do nosso vídeo. Espero que tenha dado tudo certinho, tenha gravado tudo certinho. E semana que vem a gente volta falando então de histórias de usuário, seguindo as sugestões de vocês. Eu vou montar um tema um pouco mais abrangente. Se vocês quiserem também, já manda algum comentário, alguma coisa. Pode ser aqui, pode ser nos vídeos do canal, pode ser pelo meu e-mail, para ir comentando também o que vocês gostariam que eu abordasse nesse tema da semana que vem. Tá bom? Convido todos a não só virem aqui, né, na semana que vem, mas também me ajudem a divulgar isso aqui para chamar mais pessoas, que fica mais legal ainda. Professor Locoselli, a última dica, realmente eu esqueci, que é fundamental, né? É a minha dica, seja honesto, verdadeiro e gentil. Quer dizer, não é minha, desculpa, não é minha dica, mas é a dica que eu acho que é fundamental, é o fechamento da minha apresentação, foi o fechamento da minha apresentação na semana passada e eu acredito muito nisso mesmo. Vou até contar para vocês, já que a gente já estourou o tempo aqui, vou contar rapidinho para vocês. Eu durante muito tempo procurei qual era a fórmula que eu poderia transformar alguém em um profissional de requisitos tão bem sucedido quanto eu. Ah, Sabino, quem falou que você é bem sucedido? Eu tinha sim bons resultados. Eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando dos resultados. Resultados de projeto, resultados que as pessoas viam na parte de requisitos, especificamente, tá? Tem um monte de defeitos, sim, tudo bem, eu sei de tudo isso, tá? Mas o que eu estou dizendo eu não conseguia transmitir isso e eu descobri o que, há pouco tempo, que boa parte do sucesso que eu tive em requisitos se deve a essa dica 10 que eu estou falando para vocês agora. Procure ser honesto, verdadeiro e gentil. E eu diria, mais do que tudo, honesto. Mais honesto do que gentil até, eu diria para vocês. Tá? Gente, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Até semana que vem. Muito obrigado pela participação. E semana que vem a gente está aí de novo. Um abraço a todos.